O vídeo a seguir não é recomendado para menores de 16 anos. Olá, recrutas! Eu sou o Mike e serão todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do General Nerd, onde nós vamos fazer uma crítica sem spoilers de Shazam! Então, senta o popô na cadeira, se prepara aí que vamos falar sobre esse filme que eu já vou dizer logo de cara que, independentemente do que eu achei sobre o filme, eu acho que eu questiono a decisão da Warner de ter lançado ele no mesmo mês de Vingadores Ultimato. Independentemente sobre, Marvel é melhor, DC é melhor, foda-se, tá bom? Foda-se. Podia ser a própria Marvel lançando qualquer filme no mesmo mês de Vingadores Ultimato que eu questionaria a decisão. Então, é um filme que ele, infelizmente, ele não vai poder ter sua credibilidade medida pela bilheteria que ele vai fazer. Porque simplesmente ele vai sofrer por conta de um mau planejamento da Warner. Dito isso, vamos falar sobre o filme de fato. Shazam é um filme que, desde quando começaram a sair as primeiras imagens, as escolhas de atores, as pessoas meio que torceram o nariz pra variar, né? Isso aí não é nada exclusivo da DC, não é nada exclusivo da Warner, não é nada exclusivo de nenhuma adaptação. As pessoas vão torcer o nariz quando saírem as primeiras imagens e as escolhas de atores. Só que essas primeiras imagens, essas primeiras ações promocionais do filme já mostravam que o filme seria uma vertente muito oposta do que a DC Comics resolveu fazer no início desse universo compartilhado. Com o Homem de Aço, Batman vs Superman, Liga da Justiça, até mesmo um pouco diferente do que a DC pretendia fazer com Mulher Maravilha, que é quando ela já começou a ir em uma visão diferente do que o Snyder estava fazendo. E não preciso explicar o que é a visão do Snyder pro universo da DC. Porque Shazam vinha com essa pegada completamente humor leve, um personagem mais colorido, trouxeram um ator de comédia pra fazer o personagem principal, e é realmente isso que o filme te entrega no final das contas. Shazam é um filme que ele resgata muito esse espírito infantil, resgata também esse olhar infantil sobre os super-heróis. E eu poderia dizer que não veio numa hora mais propícia um filme desse, onde cada vez mais os filmes de super-heróis, eles se... Eu não quero usar a palavra se rendem, porque parece que realmente foi meio que uma obrigação comercial fazer isso, mas não. A evolução dos filmes de heróis tem feito com que cada vez mais os filmes da Marvel e os filmes da DC se entreguem mais a roteiros muito mais complexos, a mensagens fortes, a mensagens impactantes, a filmes que, mesmo que consigam ser percebidos pelo público infanto-juvenil, são filmes que são voltados, você vê que ele quer atender um público que é uma galera mais antiga, é uma galera acima dos 17, por aí, dos 16, uma galera acima de 20. Esse é o público que vocaliza depois, né? E a gente acaba esquecendo que super-heróis, revistas em quadrinhos, etc., em sua essência, no começo principalmente, atendiam muito um público infantil. A gente esquece que nós, marmanjos que gostamos de super-heróis, muitas vezes a gente começou esse gosto pelos heróis na nossa infância. Assistindo desenho animado da Liga da Justiça, assistindo Super Amigos, começando a ler gibi quando era criança. Sem entender que, por exemplo, quando a gente tinha, 8 anos de idade, 9 anos de idade, a gente lia X-Men, a gente não fazia ideia da mensagem que poderia estar por trás disso. A gente não entendia que aquela revistinha do Homem-Aranha que a gente lia fazia parte de um universo muito mais complexo, que tinha uma coluna principal de um arco maior acontecendo. Então a gente lia, achava quadrinhos legais, achava super-herói legal, gostava deles, é isso aí. Então é esse sentimento que eu vejo que Shazam quis trazer de volta. Esse sentimento de você sentar na frente da TV num sábado de manhã e assistir o desenho do Superman. Esse sentimento de você sentar, assistir Batman The Animated Series, assistir o desenho da Liga da Justiça. Isso fica muito claro nos personagens principais. Isso fica exposto muito bem nos personagens do Billy Batson e do Fred, principalmente no do Fred. Você consegue ver de uma maneira, obviamente, mais escrachada, mais exagerada, às vezes nem tão exagerada assim, porque existem pessoas assim. A gente vê no Fred uma representação muito clara da gente quando era criança, pré-adolescente e gostava desses filmes de super-herói e gostava desses desenhos, quando ficava fascinado com o universo dos super-heróis. O Fred, ele é essa representação, ele é essa vocalização desse nicho,
que hoje fomenta muito o mundo dos super-heróis. Aí você tá pensando, não, mas eu sou essa pessoa ainda, eu tenho 12 anos, você não devia estar vendo esse vídeo, de acordo com o anúncio do começo dele. Mas sim, se você tá ali nessa faixa de 10, 11, 12 anos, você pode se identificar muito facilmente com o Fred hoje. Enquanto o Billy Batson, ele não representa esse lado do fã, mas ele representa essa criança, esse pré-adolescente que, mano, todo mundo, quando foi da idade do Billy e conhecia super-heróis, pensou, nossa, se eu tivesse superpoderes, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, eu ia fazer não sei o que, eu ia ser assim, eu ia querer ter tal poder. Todo mundo pensou. Então o Billy Batson, ele representa isso. Então o filme, ele se entrega nesse espírito infantil. Quem achava desde o começo que o filme seria uma versão de Quero Ser Grande com superpoderes e um super-herói da DC Comics, acertou. É esse o filme. Exatamente esse o filme. E ele sabe disso. Existe uma referência clara ali dentro do filme. Tem uma cena que eles fazem referência ao filme Quero Ser Grande. Eu não vou contar qual, obviamente, qual é a cena, não é? Já falei que é sem spoilers, mas tem ali uma cena que é referência. Ou seja, o filme, os produtores, os diretores, os roteiristas, eles entendem, eles não quiseram te enganar com isso. Eles não quiseram insultar a sua inteligência dizendo que não seria isso e que seria uma coisa inovadora. Não! Eles sabem que é isso. Então eles estão te dizendo, ó, que então a gente sabe, a gente gosta disso, a gente quer passar isso. E que bom que é isso que vocês estão entendendo. Então esse filme, ele abraçando isso, ele abraça também alguns clichês dos filmes de super-herói, alguns clichês, não dos filmes de super-herói, mas sobre o mundo dos super-heróis, de uma maneira muito foda, de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito certa, e ele faz brincadeiras com alguns desses clichês. Por exemplo, o uniforme do Shazam é ridículo. Se você for trazer ele pra um mundo real, para um mundo que existe, ele é ridículo. E eles fazem essas piadas no filme. Eles fazem essas piadas com o fato de ser um cara gigante, com aquela roupa vermelha cintilante, uma capa branca e um raio brilhando no peito. Eles fazem essas piadas com esse tipo de coisa. E ao fazer isso, ao abraçar esses clichês da maneira certa, ao rir da própria cara, o filme, ele assume uma identidade muito dele. Eu te dou certeza, Shazam é um filme que nunca foi feito dentro desse universo do DC. Ele é um filme de super-herói meio que voltando aos moldes antigos de como fazer um filme de super-herói, né, voltando para um público infanto-juvenil, mas pegando todos os acertos que a evolução do cinema de super-heróis já teve, inserindo e falando assim, então tá bom, então se eu pegar o que era antigamente, colocar o que a gente aprendeu até hoje, o que vai sair? Shazam. Então ele tem um roteiro completamente despretensioso, ele tem um roteiro completamente leve, ele tem um roteiro completamente raso e é incrível o quanto fazer um roteiro raso era o que esse filme precisava. Porque talvez se ele fosse se aprofundar demais, trazer mensagens demais, trazer mais camadas no roteiro dele, talvez ele fugisse dessa identidade que ele se propôs a ter. Então ter um roteiro raso e simples foi um dos grandes acertos de Shazam. Porque a proposta do filme é fazer você sair do cinema falando assim, ó, nossa, como eu me diverti pra caramba neste filme. E é exatamente assim que você sai. É diferente de uma proposta que, por exemplo, teve Aquaman, que foi essa pirotecnia, esse festival de ação, adrenalina e fantasia, e que você sai do cinema empolgado de caralho. Não, a proposta de Shazam não é essa. A proposta de Shazam não é não é ser Guerra Infinita, que você sai completamente complexado de caralho, puta que pariu, o que aconteceu? Não, a proposta de Shazam é realmente te deixar feliz, te fazer se divertir. Ser esse filme que eu acho, assim como eu critiquei no começo, que eu acho que o planejamento da Warner não foi legal de ter lançado no mesmo mês de Ultimato, esse filme teria sido perfeito para ser um filme de ser lançado no final do ano. Porque é esse clima de fim de ano, de férias, de Natal. O filme se passa basicamente no Natal. Então você tem todo esse clima, sacou? Tem as cenas de parque, etc. Então ele teria, se fosse no final do ano, caraca, ia casar com o clima do ano. Nossa! Então ele é um filme que ele te ganha não na mensagem, ele não te ganha nas cenas maravilhosas, ele não te ganha na inovação, ele não te ganha na revolução, ele te ganha no coração. Porque quando você vai avaliando separadamente cada elemento do filme, não tem nada de espetacular. Mas quando você junta todos eles,
você ganha um sentimento pelo filme que é espetacular. O filme, ele te dá esse quentinho no coração, porque é um filme sobre família, é um filme sobre crianças, é um filme sobre diversão, você dá gargalhada sim. O Zachary Levi, ele é um monstro na tela. Até dá um pouco de pena sobre o Asher Angel, porque ele é um ótimo ator mirim, mas por se tratar do mesmo personagem, Billy Batson e Shazam, você fica... Eu não quero ver o Billy Batson. Até porque Billy Batson é meio cuzão no filme, e ele precisa ser cuzão. Então você fica querendo ver cada vez menos do Billy Batson e mais do Shazam, porque quando entra o Zachary Levi como Shazam, é incrível, sabe? Ele rouba a cena, ele preenche a tela, a química dele com o Fred é maravilhosa, mano. É maravilhosa, você sente a união disso. E os outros personagens secundários, os personagens coadjuvantes, a família do Billy Batson e tudo mais, também são ótimos personagens que crescem muito durante o filme, que você consegue se apegar a cada um deles de uma maneira individual. Você consegue entender os sentimentos de cada um, mas como eu disse, é um roteiro raso, então você não aprofunda em cada um deles. E você conhece o suficiente de cada personagem para que você se importe com eles. A trilha sonora do filme só colabora para que você tenha esse sentimento feliz, alegre. Você tem músicas muito conhecidas, você tem música... Eu não posso falar porque tem umas músicas aí que entrega a cena do filme. Mas vamos dizer assim, você tem música até do Ramones, esse aqui eu posso falar. Mas a trilha sonora casa muito bem com a proposta do filme, os efeitos especiais estão bons o suficiente. Sabe aquela estranheza que a gente tinha com o traje do Shazam? Você perde ela no filme na hora, você vai vendo, você vai assim, ok, tá bom, funcionou, tá de boa. Eu realmente acreditei dessa vez. Tá tudo bem, tá fluido, tá natural, tá piegas propositalmente. Você percebe que tá piegas propositalmente, tá intencionalmente brega. Eu acho que talvez a única coisa que poderia me dizer assim, isso aqui poderia ter sido melhor, foi o vilão. O Mark Strong entregou um Dr. Sivana suficiente, tá? Não chegou a nível de incomodou, não foi ruim. Eu acho que ele não acompanhou o resto do filme. O resto dos outros personagens são tão espetaculares, você gosta tanto de ver eles em tela, que o Dr. Sivana, ele se apaga. Lembra que eu te falei? Eu falei agora, ele não é ruim, ele não foi um vilão ruim, ele não foi mal atuado, ele não foi mal construído, mas ele se apaga perante o sentimento que você tem pelos outros personagens. Ele não é um vilão que cativa, ele não é um vilão que você quer ver mais, ele não é um vilão que você fala assim, caraca, mano, o que vai ser daqui pra frente? Você fica com aquela sensação de, tá bom, ok, serviu. Mas isso em momento algum tira o mérito de como Shazam foi um filme incrível. Shazam é um filme que merece todos os elogios possíveis. Shazam é um filme que foi muito bem feito. Shazam é um filme que veio em um momento muito propício para que a gente tenha a diversidade de produtos no cinema de super-heróis. A gente tem principalmente agora que a gente viu o trailer de Coringa, então a DC, ela tá encontrando o seu rumo na diversidade de conteúdo, atingir vários públicos, atingir o público mais sério, atingir o público mais pirotécnico, atingir o público mais velho de quadrinhos, atingir as crianças, atingir o público que é as coisas mais sombrias. Então eu estou muito feliz de ter visto Shazam, e eu quero saber o que você achou do filme. Deixa aqui nos comentários o que você achou do vídeo também. Não esquece de deixar aquele like maroto pra nós e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e descansar, soldado.